semana haverá eleições no Reino Unido e são muito, muito importantes, porém importantes porque abrem algumas chances de mudanças relevantes, mudanças históricas. Mas não significa que haja garantia de que essa chance não será desperdiçada. Aliás, pelo contrário, é grande o risco de que irão desperdiçar, independentemente do resultado, até por aquilo que virou o Partido Trabalhista. Mas é bom lembrar, são 650 cadeiras na Câmara dos Comuns. Você tem a chamada Câmara Alta, né, a Câmara dos Lordes e tal. Mas o que define quem governa é a composição da Câmara dos Comuns. São 650 cadeiras. 543 reservadas para a Inglaterra. A Inglaterra tem 543 das 650 cadeiras. A Escócia tem 57 cadeiras. Gales, 32. E a Irlanda do Norte, 18 cadeiras. No caso da Irlanda do Norte, é um momento meio crítico, porque embora o Sinn Féin esteja no poder, mas há disputas internas a respeito do quanto deve e pode avançar a luta pela reunificação das Irlandas, para que a Irlanda volte a ser um país só. E esse é um problema histórico, porque a parte norte da ilha irlandesa, ou seja, a Irlanda do Norte, tem população majoritariamente protestante. A parte sul, população que é maior, é a República da Irlanda, nada tem a ver com o Reino Unido, faz parte da União Europeia, conseguiu a independência em 22 do século passado, 1922. A Irlanda tem população majoritariamente católica. Os unionistas no norte são os que querem que a Irlanda do Norte continue ligada ao Reino Unido, continue fazendo parte do Reino Unido e continue sob o Estado da monarquia britânica. E aos separatistas. Daí surgiu o IRA, o Exército Republicano Irlandês, como reação à violentíssima repressão das forças britânicas contra os que protestavam em terras irlandesas. O IRA é filho direto da reação à opressão e à repressão bárbara, em alguns casos claramente criminosa, com policiais atirando em adolescentes desarmados, né? Coisas assim como o Domingo Sangrento. E, aliás, você tem 2 Domingos Sangrentos na história. O da Rússia, que foi primeiro, em 1905, e depois há 2 Domingos Sangrentos na Irlanda. Esses Domingos Sangrentos, o maior deles, inclusive, motivando tanto a música cantada na Irlanda, né, do Sunday Blood Sunday, quanto aquela do John Lennon, né, que ele gravou lá em 1972, por aí. E a eleição, ela não vai resolver esse problema, mas ela pode fortalecer ou enfraquecer aqueles que querem a reunificação da Irlanda. E há uma questão paralela, razoavelmente resolvida, não é uma solução que possa ser tomada como definitiva, que é a fronteira física entre Irlanda do Norte e Irlanda. Afinal, a Irlanda do Norte não faz parte da União Europeia desde o Brexit, e a Irlanda faz. Como cuidar, então, das mercadorias que chegam da Europa para a Irlanda sem tarifa, porque a Irlanda faz parte da União Europeia,
Mas depois, quando entram na Irlanda do Norte, estão entrando no Reino Unido. E aí houve até a discussão de onde haveria o controle alfandegário, se na fronteira ou se no pedaço de mar entre as duas ilhas, a ilha irlandesa e a ilha britânica. Na Escócia, a velha questão da independência. O partido que luta pela independência está no poder, mas enfraquecido. E é interessante notar que houve um referendo. A maioria disse: não queremos sair do Reino Unido, não queremos a independência. Pouco tempo depois, outra pesquisa, uma pesquisa realizada pouco tempo depois, mostrou que a situação havia se invertido. E aí mais de 50% defendendo a independência. O governo escocês pediu ao governo britânico, governo central, e até a rainha ainda estava viva, Elizabeth, para que houvesse autorização para um novo referendo. Essa autorização não veio. E agora, de certa maneira, há uma expectativa de que a eleição dificulte ainda mais um novo pedido para a realização de um referendo na Escócia. E na Inglaterra? Aí é que está. Nós temos... Porque é bom lembrar, em cada circunscrição eleitoral, você tem uma eleição majoritária. Quem tem mais voto leva. Quem tem mais voto leva. E não tem voto proporcional. Não, aquele partido lá tem direito a tantas cadeiras. Não existe isso. É voto majoritário. Teve mais voto, levou. Simples assim. E aí, o partido que contar com o maior número de parlamentares pode fazer maioria. Correto? Seriam 326 cadeiras para uma maioria. E aí entra um problema considerável, que é o fato de que há 14 anos o Partido Conservador tem nadado de braçada e a oposição trabalhista teve, nesse período, apenas um breve momento em que ela foi, de fato, oposição. Um breve momento. Com o Corbyn. Uma mentira inventada, né, desenvolvida na redação do New York Times, lá nos Estados Unidos, fez com que o Jeremy Corbyn ficasse com fama de antissemita. Ele, inclusive, enfrentou, que ele considerava, aí sim, alguns movimentos antissemitas dentro do Partido Trabalhista. Mas ele foi acusado, basicamente, porque pregava, e ainda prega, aliás, ele será candidato independente. Será candidato independente lá no distrito dele, sem nenhum partido. É uma possibilidade que a lei britânica permite. E ele, uma possibilidade que a lei abre. E ele, sempre que o assunto era a situação em Israel, ele defendia direitos dos palestinos e atacava o que estava acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E aí veio o rótulo derivado de uma matéria, uma reportagem mentirosa do New York Times. Que mente com poucos, mas ganhou ao longo do tempo uma importância que dá a ele até essa oportunidade de mentir sem ser tomado como mentiroso. E mente descaradamente. Agora, o que há hoje é uma disputa, mais uma vez, entre conservadores e trabalhistas. E o Partido Conservador, porque lá como funciona? O partido que tem mais cadeiras indica o primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? É o líder do partido.
E o líder do partido, claro, do Partido Conservador, dos Tories, é o Sunak, o Rishi Sunak, que faz um governo vergonhoso. Só que ele não inaugurou a vergonha. Ela tem sido constante. Boris Johnson. Tem sido a constante com Boris Johnson, mas antes dele, com o que aconteceu na Inglaterra no século XX, na década de 80, a Thatcher chega ao poder em 79, fica até 90. E a Thatcher, durante aquele tempo, fez os conservadores se manterem quase imbatíveis nas eleições. E ela acabou sendo apeada do poder quando quis impor uma taxa per capita, novo imposto. Imposto é sempre recebido com vaias, né? E ela foi derrubada. Mas a Thatcher representava o início do desmonte da social-democracia no Reino Unido. O início do desmonte do estado de bem-estar social. E, mais do que isso, o que aconteceu nas últimas décadas mostra uma crise crônica até no emblemático sistema público de saúde. Ou seja, o símbolo da social-democracia no Reino Unido. Isso começa a ser desmontado pela Thatcher, que enfraquece os sindicatos, que eram base do Partido Trabalhista, inicia essa desmontagem e depois, quando é apeada do poder, e aí vem John Major, etc., provoca uma mudança no partido rival, no Partido Trabalhista. É quando vem o New Labour, o novo trabalhismo do senhor Tony Blair, que basicamente copiava as bandeiras do thatcherismo. Não dá nem para dizer que são as bandeiras do Partido Conservador. E como qualquer partido, você tem diversas tendências. Mas do thatcherismo. Ele levou essas bandeiras para o que chamava de novo trabalhismo, New Labour, etc. Foi crucial no apoio do Reino Unido à guerra no Iraque, ao ataque dos Estados Unidos ao Iraque, a mentira de que o Iraque ainda dispunha de armas químicas. O Tony Blair abraçou como ninguém na Europa a defesa de uma ação dos Estados Unidos à revelia de qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU. E o Partido Trabalhista só tentou se reconciliar com a sua própria história no período do Jeremy Corbyn. Mas também não é uma história brilhante. É uma história onde você tem muito de fabianismo, aquilo que a gente falava ontem, a ideia de conciliação de classes, tornou-se, desde a década de 20 do século XX, o segundo partido britânico, passando os liberais, faz parte da coalizão montada pelo Churchill durante a guerra e, depois da guerra, volta ao poder. Os britânicos associavam Churchill à guerra, estavam cansados da guerra e o derrotaram na eleição. Ele volta depois, na década de 50. Mas já era um trabalhismo claramente, desde o início, antirrevolucionário, mas que pelo menos, abraçava a ideia do estado de bem-estar social. Pelo menos isso. Com Tony Blair, isso é jogado pela janela, é atirado pela janela. E o Partido Trabalhista vira
apenas uma alternativa ao Partido Conservador, mas para fazer as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, com os mesmos programas. E já em Tony Blair, há um aprofundamento do desmonte da social-democracia. O fato é que o sistema público de saúde está caindo aos pedaços para o padrão do modelo britânico. Está caindo aos pedaços. E 46 milhões de eleitores estão aptos para essa escolha, para formar o novo parlamento aí com 650 distritos. E há muitos problemas a serem enfrentados. Para se ter uma ideia, os eleitores dizem que economia, que a inflação tem sido um problema, o desemprego tem sido um problema, imigração, que é um tema usado pelo Reforma. O Reforma é um novo partido, né? Um partido que tem algumas coisas em comum lá com a reunião nacional da Le Pen, com a turma da Meloni. E saúde e habitação. A economia tem tido um papel central nessas discussões. O fato é que a economia britânica segue com crescimento anualizado abaixo de 1%, enfrentou uma recessão técnica recentemente, 2 trimestres consecutivos de crescimento zero negativo, e há a questão da saúde. O Serviço Nacional de Saúde, esse é o nome oficial, o NHS na sigla em inglês, né? Não está lidando com a alta demanda dos pacientes. Hoje, há mais de 7 milhões de pessoas no Reino Unido esperando tratamento. Há atrasos em praticamente todas as áreas, desde atendimento em emergências até cirurgia para tentar vencer um câncer. Qual é o problema central? Falta de dinheiro. Estima-se que há um buraco, há uma carência de 38 bilhões de libras em investimentos em saúde. O que era exemplo, o que era emblemático, foi atirado pela janela. É aquilo que temos dito aqui há muito tempo. A social-democracia está sendo rapidamente atacada, desmontada, destruída em toda a Europa. Na Alemanha, na França, na Suécia, na Dinamarca, em Portugal, na Espanha, na Alemanha. A exceção ainda é a Noruega. Tem muito petróleo, e é superavitária de fato, não é? Não é superavitária primária, não. Não é superávit primário, não. É superávit de verdade. A Noruega tem sido uma exceção. E... ora, quem pode ser primeiro-ministro? O próprio Sunak, se der uma zebra, porque as pesquisas mostram que o Partido Conservador vai perder, e o líder trabalhista, o Keir Starmer. Starmer tem sido uma decepção. Inclusive, está dando sinais claros de que, se virar primeiro-ministro, não vai abandonar a política de guerra do Sunak e do Boris Johnson para a Ucrânia. Isso é uma traição à história do Partido Trabalhista, que, repito, não é uma história revolucionária, uma história de feitos homéricos, heróicos. Não. É um partido social-democrata, ou era. Tentou voltar a ser com Corbyn e agora volta a ser um partido reacionário. E melhor do que o conservador, no sentido de que, pelo menos, apresentem seu programa, e eu li o programa, é fácil achar aí na internet, Partido Trabalhista Manifesto, né? Se tiver em inglês, tem lá o mecanismo para tradução, e aí você vê na tradução que há uma preocupação séria com
investimentos para a restauração do estado de proteção social, o estado de bem-estar social, a social-democracia de fato. Há pelo menos a preocupação se é restaurável ou não, se haverá condições financeiras para a restauração. O Partido Trabalhista não tem a resposta. Agora, o Sunak é uma vergonha. Tudo que ele faz... Vejam, faltam 34, 35, 36 bilhões de libras para a saúde. E ele injetando bilhões na guerra da Ucrânia, em armas para a Ucrânia, para o governo da Ucrânia. Mas nenhum recurso para a reconstrução da Ucrânia, para o socorro econômico ao povo ucraniano. E um desprezo pelo estado de bem-estar social no Reino Unido. Ele gasta com a guerra, mas não gasta com o Sistema Nacional de Saúde. E quer expulsar os imigrantes. Fez um acordo com Ruanda, um acordo vergonhoso. Foi criticado pelo Papa, criticado pela ONU, criticado por todo mundo que se interessou pelo problema, e viu que a solução Sunak é uma solução covarde e, mais do que tudo, ela nega a história do Reino Unido em suas colônias de exploração, de matança, de escravização. Esse é o Sunak, um desastre. Infelizmente, o Partido Trabalhista não está muito longe. O Partido Trabalhista não está tão distante assim do que pensa Sunak, do que pensava Boris Johnson, do que pensava David Cameron, que é hoje chanceler do Sunak. Então, as chances de que haja mudanças importantes, elas são pequenas. Mas, pelo menos, pelo momento histórico, elas existem. Existem chances de uma mudança histórica. Embora os principais atores desse embate político não encorajem que alguém acredite que haverá mudança importante no Reino Unido. Ronald Gimenez. Ronald Gimenez.